Vamos iniciar aqui nossa semana 20, tá? A gente vai começar a conversar sobre as lentes esféricas, beleza? Lentes são instrumentos, são objetos que são utilizados no nosso cotidiano, tá? Primeiramente com o objetivo de gerar imagens, tá certo? Mas ela tem utilizações secundárias também, tá certo? Como convergir raios, elas são utilizadas, divergir raios, tá certo? Enfim, elas trabalham especificamente com refração, tá? É óbvio que em todo o processo de refração que ocorre nas lentes, sempre uma parte da luz vai ser absorvida, sempre uma parte dessa luz será refletida, mas o objetivo final, o objetivo macro de uma lente é a refração, tá? É a passagem de um meio para outro com mudança de velocidade e, quando necessário, quando possível, com mudança de trajetória, tá bom? A gente vai fazer um estudo prévio, básico, sobre as lentes, tá certo? Para que na próxima semana a gente possa ir aprofundando cada vez mais até chegar à parte da óptica, da visão, que é a finalização dos instrumentos ópticos desse nosso assunto, tá bom? Beleza. Vamos logo começar falando das lentes, a nomenclatura das lentes. As lentes podem ser classificadas como lentes de bordas finas, que são essas lentes que estão na sua telinha aí, tá certo? Primeiramente, uma chamada de biconvexa, essa lente aqui, ó, biconvexa. Essa parte azul é a lente, aqui você vê os dois raios de curvatura das lentes, tá? Você tem essa aqui plano convexa e você tem essa outra aqui côncavo convexa. Percebe que nesse nome aqui côncavo convexo, a face de maior raio, veja que o maior raio é exatamente o da face côncava, percebe aqui que é o R1, o nome aparece primeiro. Ó. Plano convexa, o maior raio é o da face plana, aparece primeiro. Esse aqui não. Biconvexa são dois raios iguais. Mas na hora que tu tiver dúvida se essa daqui vai ser convexo côncavo ou côncavo convexa, tu olha para o maior raio, percebe mais uma vez que o maior raio encontra-se exatamente na face côncava. Então essas lentes são as chamadas lentes de bordas finas, tá certo? Lente de bordas ou bordos finos, tá certo? A nomenclatura delas, biconvexa, que é a convexa convexa, plano convexa e côncavo convexa, tá? Tem esses tipos de lentes, e nós temos essas lentes aqui que são as lentes de bordas grossas, bordas espessas, tá certo? As lentes de bordas grossas, ao contrário do que ocorria com as lentes de bordas finas, você vai perceber que no final dessas daqui, sempre aparece o nomezinho convexa, ó. No final desse, sempre vai aparecer o nomezinho côncava, tá vendo? Côncavo, côncavo, côncavo. Então aqui você tem as convexas e aqui você tem as côncavas, tá certo? Bicôncava, plano côncavo e convexo côncavo. E comparando essa daqui que eu estou apontando com a anterior, aqui você percebe que o maior raio, olha aqui, ó, é exatamente o da face convexa. Veja que esse que é o raio da face convexa é o maior raio e esse aqui é o menor raio. Então aqui é o maior raio, é o da convexa, e o menor raio é o côncavo. Por isso que o nome é convexo côncavo. Em outras palavras, sempre quem vem primeiro na nomenclatura das lentes é a face de maior raio. Sempre quem vem primeiro é a face de maior raio de curvatura. Tá? Então convexo, convexo tem maior raio que o côncavo. Côncavo, convexo, côncavo tem o maior raio que o convexo, tá? Lembrando que as de bordas finas, todas elas no final tem o nomezinho convexa, e as de bordas grossas no final, todas têm o nome côncavo, beleza? Nomenclatura dada, vamos ao comportamento óptico das lentes. As lentes podem ter dois tipos de comportamento óptico, qualquer uma das 6 anteriores. Elas podem ter comportamento óptico convergente, veja aqui uma lente plano, convexa, tendo comportamento convergente, ela está convergindo os raios para um ponto, inclusive esse ponto aqui, daqui a pouquinho a gente vai dizer, mas podemos já colocar, que é o ponto focal, tá? Então aqui os raios estão convergindo para esse ponto focal, ou pode divergir, ó, aqui elas estão divergindo, os raios de luz estão chegando paralelo, mas eles estão divergindo. Essa aqui é uma plano côncava, mas aí você pode imaginar, se elas estão sempre assim, não. Aqui tem uma plano côncava, convergir o raio. E aqui você tem uma plano convexa, divergindo o raio.
Então não é porque ela tem bordas finas que ela tem que convergir ou ela tem que divergir, ou porque tem bordas grossas que tem que convergir ou divergir. Ela pode tanto fazer uma coisa como outra. Você precisa saber quando é que ela funciona com esse comportamento. Por exemplo, quando é que a plano convexa funciona com um comportamento convergente, ou quando é que uma plano convexa funciona com um comportamento divergente. Esse é o X da questão, é saber em que situação ela funciona como convergente e em que situação ela funciona como divergente. E o que é que vai ditar isso daí? É isso aqui. Presta atenção nisso aí. Toda vez que o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio onde ela está, que é a maioria dos casos, a de bordas finas terá comportamento convergente e a de bordas grossas terá comportamento divergente. A de bordas finas, comportamento convergente, e a de bordas grossas, divergente. Diria que aqui a gente tem um caso geral. Aqui a gente tem, de uma maneira bem ilustrativa, 99% dos casos. Por quê? Porque as lentes normalmente são de vidro, acrílico, plástico. Então, elas são utilizadas no ar. Então, elas acabam tendo um índice de refração maior do que o meio onde elas estão colocadas. Por isso que, na maioria dos casos, as lentes de bordas finas têm comportamento convergente, mas não é regra. Tá? É porque elas se enquadram nesse caso aqui. Tá? Mas se por um acaso o N da lente for menor do que o N do meio, a de bordas finas pode ter comportamento divergente. Foi o que ocorreu aqui. A de bordas finas teve um comportamento divergente. Pode ter certeza aqui que o N dessa lente é menor do que o N do meio, tá? Que aí a de bordas finas tem comportamento divergente. Então aqui, ó, a de bordas grossas pode ter comportamento convergente. Isso vai ocorrer quando o N da lente for menor que o do meio, tá aqui. Pode ter certeza que o N dessa lente é menor do que o N do meio. Por isso que essa de bordas grossas está tendo um comportamento convergente, mas não é o normal. Diria que não é o tradicional. Normal não é tradicional, não é o comum. Tá? Esse é um caso raro. Então, na maioria dos casos, você tem a de bordas finas com comportamento convergente e a de bordas grossas com comportamento divergente. Tranquilo? Beleza. Vamos agora aos raios notáveis. Para que a gente vá aos raios notáveis, primeiro a gente precisa organizar alguns termos nas lentes. Temos aqui uma lente convergente. A representação dela sempre vem com essa setinha assim, ó. Você vai ver que a lente divergente e a setinha ela fica diferente aqui, ó. Beleza? Todas as lentes vão possuir esses três pontos: centro óptico da lente, focus da lente, tá? Se um for o foco objeto, o outro vai ser o foco imagem. Você vai ver isso na aula presencial de Rogério, ele vai mostrar umas imagenzinhas, mas nesse instante você vai chamar de dois focos, tanto faz um lado ou outro. Se esse for o foco objeto, esse vai ser o foco imagem e vice-versa. E aqui são os pontos antiprincipais, onde existe uma característica legal. Essa distância aqui é a distância focal. E essa distânciazinha aqui também é a distância focal, ou seja, a distância do ponto A até o ponto O é o dobro da distância focal. Mas você não pode dizer que é o raio, como falava em espelhos esféricos, você vai dizer que é o dobro da distância focal. Você vai dizer que essa distânciazinha aqui é F, essa distância é 2F, ponto final. Você não pode dizer que é o dobro, que é o raio, isso daí. Tá? Você vai dizer que a distância do ponto antiprincipal até o centro óptico é o dobro da distância do foco principal ao centro óptico. Acabou. Você não pode falar que isso aqui é o raio e aqui é metade do raio. Não. Até porque você viu pela nomenclatura das lentes, tá? Que esse esquema de raios você tem que ter bem cuidado, porque tem hora que é um raio de uma face e um raio da outra face. Então, esqueça esse tipo de ideia. O que você vai dizer é que o ponto antiprincipal, que tem uma importância, você vai ver daqui a pouquinho, ele está no dobro da distância em relação ao centro óptico que o ponto focal está. Independente de ser do lado esquerdo ou ser do lado direito, pouco importa essas imagens. O que está ocorrendo aqui, a luz vindo daqui, esse cara é o foco objeto. Tá? Mas aí pouco importa quem é o foco objeto, quem é o foco imagem aí. Beleza? Tranquilo? Tá bom. Mesma coisa para a lente, está aqui. Essa imagem está melhor.
Tá menos, a outra está um pouco desfocadazinha. Essa aqui está um pouco melhor, tá vendo? Aqui você vê F, 2F, nessa aqui você estava vendo também, está um pouco desfocada, aqui ficou melhor. F, F, 2F, 2F, mas às vezes eu não escrevi raio aí, eu não posso fazer isso aí, tá certo? E aí o que é que nós iremos fazer? Existem raios importantes que passam por essas lentes aqui, que passam por esses pontos e que fazem com que a gente consiga montar as imagens depois. Esses raios vão se referir ao ponto antiprincipal, ao foco e ao centro óptico, tá? Eu vou colocar imagens separadas das lentes convergentes e lentes divergentes, presta atenção. Vamos acompanhar direitinho aqui, bora lá. Primeiro raio, o raio vermelho. Acompanha o raio vermelho. Todo raio paralelo ao eixo principal de uma lente convergente, quando ele convergir, ele vai passar pelo foco. Isso aqui seria o foco imagem. Aqui o foco está funcionando como foco imagem aqui, ó. Tá certo? Raio roxo. Todo raio que for pelo foco será refratado paralelo ao eixo principal. Então, todo raio que for paralelo será refratado pelo foco. Todo raio que for pelo foco será refratado paralelo ao eixo principal. Tranquilo? Beleza? São os dois primeiros raios notáveis. Terceiro raio notável. Todo raio que for pelo centro óptico, estou no verdinho aqui, todo raio que for pelo centro óptico passará, sofrerá refração, mas sairá na mesma direção original. Quando sair dessa lente, sai na mesma direção de antes. Lembrando que a lente não é um filete, ela tem uma espessura. Mas a gente está enxergando só a entrada e a saída desse raio. Porque o que está dentro nós já estudamos em refração. Tranquilo? Então aqui significa que todo raio que passar pelo centro óptico, ele sai na direção original. Beleza? E todo raio que for no ponto antiprincipal, quando ele for refratado, ele vai passar outra vez pelo ponto antiprincipal. Tá vendo aqui, ó? Ele vem pelo ponto antiprincipal, estou no raio preto, e sai pelo ponto antiprincipal. Estamos aqui com os raios notáveis das lentes convergentes. Repetindo, raio paralelo, refrata-se pelo foco. Raio que vai pelo foco, refrata-se paralelo. Raio que vai pelo centro óptico, sai na direção original. Raio que vai pelo ponto antiprincipal, refrata-se na direção do outro ponto antiprincipal. Tranquilo? Lente divergente, mesma coisa, bora lá. Não os mesmos raios, mesma ideia, bora lá. Todo raio que for paralelo ao eixo principal será refratado de maneira divergente, porém o prolongamento passará pelo foco. Isso aqui é um foco virtual. Todo raio que for paralelo ao eixo principal será refratado e o prolongamento passará pelo foco. Do mesmo jeito que todo raio que for na direção do foco será refratado de maneira paralela. Todo raio que for na direção do foco será refratado de maneira paralela. Tranquilo? Beleza? Todo raio que for pelo centro óptico passará sem sofrer desvio em relação à sua direção original. E todo raio que for na direção do ponto antiprincipal será refratado na direção do outro ponto antiprincipal. Então ele vai na direção de um ponto antiprincipal e refrata-se na direção de outro ponto antiprincipal. Tranquilo até aí? Os raios notáveis? Beleza. Bom, existe uma coisa que nós chamamos de plano focal. O plano focal existe porque na prática dificilmente um feixe de luz vai vir 100% paralelo ao eixo principal. Então o foco deixa de ter sentido quando isso não ocorrer. O ponto focal, mas o plano focal continua super importante. Esse plano focal surge quando você coloca vários raios paralelos entre si, onde dois desses raios, um passe pelo foco e o outro passe pelo centro óptico. Quando isso ocorrer, veja que esse que vai pelo centro óptico passa sem sofrer desvio, e o que vai passar pelo foco, ele vai ser refratado paralelo. Onde esses dois raios se encontrarem, você tem aqui o plano focal. É assim que a maioria dos instrumentos ópticos funciona. Luneta, telescópios, porque não tem sentido só visualizarmos o foco em si. Existe um plano focal que é super importante. Então, nesse plano focal, você enxerga várias imagens. Então, não necessariamente tem que ser no foco, pode ser no plano focal. Basta
que um desses raios passe pelo centro óptico, e se o feixe é paralelo, fatalmente um deles vai passar, e o outro passe pelo foco, fatalmente vai acabar passando, porque é um feixe, é algo condensado, tá? Então, na hora que esses dois raios se refratarem, que eles se encontrarem, aqui vai estar o ponto focal, e acredite, todos os outros raios vão convergir para esse ponto. Então, não necessariamente só converge para o plano focal se tiver paralelo ao eixo principal. Se eles estiverem paralelos entre si, isso aí também vai ocorrer, desde que esses dois raios vermelhos aí apareçam no sistema e eles fatalmente vão aparecer. Beleza? De posse disso, o que é que nós vamos fazer? Vamos montar as imagens. Bora lá. Construção de imagens. Primeiro caso, anota aí. Onde tem 2F é o ponto A, onde tem F é o ponto F, tá? Então anota aí, vai, canetinha. Vamos lá começar? Primeiro caso, objeto antes do ponto antiprincipal. Tá aqui o objeto antes do ponto antiprincipal, quando o objeto estiver aqui. Raio paralelo, refrata-se pelo foco, raio no centro óptico, passa sem sofrer desvio. Aqui está a imagem, localizado entre F e A, entre F e 2F. E essa imagem aqui coloca, vai ser real, invertida e menor. Escreveu aí? Real, invertida e menor. Depois a gente vai ter uma aula só sobre instrumentos ópticos, onde a gente mostra em que instrumento óptico essa imagem aparece. Nesse instante é só entender onde estão essas imagens, tá certo? Real, invertida e menor. Segundo caso, objeto sobre o ponto A. Objeto sobre o ponto A. Tá aqui, ó. Raio paralelo, refrata-se pelo foco. Raio que vai no centro óptico, passa sem sofrer desvio. Aqui está a imagem. Essa imagem aqui é real, invertida e de mesmo tamanho. Real, invertida e de mesmo tamanho. Ok? Beleza? Veja que o que é real nas lentes encontra-se do outro lado. Dos espelhos ficava na frente, né? Nas lentes encontra-se atrás. Que real é aqui onde os raios, sendo redundantes, eles realmente chegam àquele ponto. Chegam àquela região. Tranquilo? Beleza? Terceiro caso. Objeto entre o ponto A e o ponto F. Tá vendo aqui, ó? Entre A e F, objeto entre A e F. Aqui está o objeto. Quando você traça os raios que eles se refratam, aqui surge a imagem. Essa imagem é real, invertida e maior que o objeto. Real, invertida e maior que o objeto. Tranquilo? Quarto caso. Objeto sobre o ponto focal. Sobre o foco de uma lente convergente. Raios que saem paralelos entre si. Esses raios que saem paralelos entre si, a imagem vai para o infinito. Então aqui você tem imagem no infinito. Tranquilo? Imagem no infinito. A gente depois vai mostrar que o legal daí não é tu colocar o objeto sobre o foco e a imagem ir para o infinito. E sim tu colocar o objeto no infinito e a imagem ficar no plano focal, como a gente mostrou umas figuras atrás. Beleza? Mas a gente vai ter aula sobre instrumentos ópticos e a gente comenta um pouco mais sobre isso. Tranquilo. Quinto tipo de imagem, objeto entre o foco e o centro óptico. Veja que os raios, eles iam se formar aqui, mas eles não se encontram aqui. Mas quando eles chegarem ao olho desse cara, que processar no cérebro dele essa imagem, ele vai ter virtualmente a visualização de que essa imagem encontra-se aqui. E ela é virtual, direita e maior. Então essa imagem é virtual, direita e maior, chamado efeito lupa, é o efeito de aumento da imagem quando você olha através de uma lentezinha convergente desse tipo. Então virtual, direita e maior, repito, efeito lupa, o microscópio funciona exatamente assim, microscópio simples, tá? Esses são 5 tipos de casos, são 5 tipos de imagens das lentes convergentes. As lentes divergentes vão possuir somente um tipo de imagem, que é essa daqui, ó. Está aqui o objeto, não importa onde o objeto esteja, pouco importa, onde o objeto estiver, a imagem formada estará aqui, ó. Onde o objeto estiver, a imagem formada estará aqui, entre o foco e o centro óptico, e essa imagem será virtual, direita e menor. Então, onde o objeto estiver, a imagem estará entre o foco e o centro óptico, e será virtual, direita e menor que o objeto. Tranquilo?
essas são as considerações iniciais sobre o assunto lentes, tá? Você já pode, por conta própria, dar uma olhada na parte da equação de Gauss, que a gente vai deixar para a próxima semana, tá? Mas, quem sabe, em um ou outro exercício você faça pelas equações de Gauss, você vai ver que funciona legal, que são as mesmas equações utilizadas na parte de espelhos esféricos. Tranquilo? Beleza? Simbora. Vamos para as questões. Primeira questão. Na figura a seguir, representam-se vários raios luminosos que atravessam uma lente convergente. Dos 5 raios representados, indique aquele que está representado de maneira incorreta. Incorreta. Vamos lá. Vamos começar com o raio 1. O raio 1 é esse aqui. O raio 1 colocou um raio paralelo que numa lente convergente, ao ser refratado, passou pelo foco. Então o raio 1 está verdadeiro. Beleza. Raio 2. O raio 2 colocou um raio que está passando pelo foco, está sendo refratado de maneira paralela ao eixo principal. Verdadeiro. Raio 3. O raio 3 colocou um raio paralelo ao eixo principal que está sendo divergido para cá. Esse raio 3 está errado. Esse raio 3 está errado. Esse é o que está errado. Porque esse é uma lente convergente. Vamos ver o 4. O 4 colocou um raio que está passando pelo centro óptico e está mantendo a direção original, correto. E o 5 colocou um raio que está passando pelo centro óptico, sendo que ele está coincidindo com o eixo principal, não tem problema, e que está mantendo a direção original, correto. Então o gabarito é o 3, o gabarito é esse daí mesmo, beleza? Jóia. Então o gabarito letra E. Segunda questão. Na figura abaixo, ele representa uma lente esférica de vidro, imersa no ar, e a seta O, um objeto real colocado diante da lente. Os segmentos de reta R1 e R2 representam 2 dos infinitos raios de luz que atingem a lente, provenientes do objeto óptico. Os pontos sobre o eixo óptico representam os focos F e F' da lente. Qual das alternativas indica um segmento de reta que representa a direção do raio R2 após ser refratado na lente? Bora lá. Vamos primeiro para o raio R1, tá? O raio R1, ao ser refratado, ele vai passar, ele está sendo divergido e ele vai ter que passar na direção desse foco aqui, concorda ou não? Deixa eu apagar aqui. Vou colocar um raio para R1 aqui, para ficar legal. Ele vai ter que se refratar para cá, o R1. Beleza? Então o R1, ele vai se refratar para cá. Tranquilo? Já o raio R2, ele está indo na direção do foco. O raio R2 está indo na direção do foco. Veja que ele está indo na direção do foco aqui assim. Se ele vai na direção do foco, mas não passa pelo foco, mas vai na direção do foco, ele vai ser refratado. Na hora que ele for refratado, ele vai ter que ser refratado o quê? Paralelo. Esse cara vai ter que ser refratado paralelo. Então ele ia na direção do foco, deixa eu subir ele aqui um pouquinho para você ver melhor ele, tá certo? Ele ia passar pelo foco aqui assim, ó. Tá? Mas ele não está passando pelo foco, então na hora que ele for refratado, ele vai ser refratado de maneira paralela ao eixo principal. Ele vai sair aqui assim, ó. Ele sai aqui assim, exatamente assim. Pronto. Então, ó, eita, coincidência, não sei. Tá? Então passou, sem eu querer aqui, passou exatamente pelo C, ó. Então ele vai vir na direção do foco, mas vai ser refratado de maneira paralela. Então,
gabarito letra C. Segunda questão. Que massa. Eu fiz sem querer e aí bateu exatamente no C, sem nenhuma aproximação. Beleza? Então, vai ser refratado exatamente no C, gabarito letra C. Terceira questão. Considere a lente de vidro imersa no ar. Vidro, índice de refração maior que o índice do ar, que está representada no esquema a seguir. Ela é uma lente o quê? Bora lá. Índice de refração da lente maior do que o índice do meio. Caso geral. Lente de bordas finas. Lente convergente. Comportamento óptico convergente. Então, essa lente tem comportamento óptico convergente. E ela vai ser chamada de lente côncavo-convexa e tem comportamento óptico convergente. O nosso gabarito é letra C. Côncavo-convexa. Veja aqui o raio da face côncavo é maior do que o raio da face convexa. Aquela figurinha que nós colocamos já ficou horrível. Isso aqui tá feio, não, tá muito feio, tá? Mas na parte que nós estávamos explicando ficou bonito pra caramba. Então é côncavo convexa e tem comportamento óptico convergente, que ela está imersa no ar, beleza? Então lentes de bordas finas imersas no ar tem comportamento convergente, tranquilo. Questão de número 4. Nesse diagrama estão representados um objeto AB e uma lente convergente L. Objeto AB, lente convergente L, tranquilo. F1 e F2 são os focos dessa lente, beleza. O objeto então está entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente. O objeto quando está entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente, a imagem formada é virtual direita e maior, não tem acordo, tá? Então, a imagem, a linha belinha do objeto AB será qual? Virtual direita e maior. Caso de número 5, sem nenhum problema, tá? Objeto localizado entre o foco e o centro óptico, a imagem vai ser virtual, direita e maior, a imagem vai vir para cá. Tá bom? Então, imagem virtual, direita e maior, gabarito letra B, sem nenhum problema. A gente viu isso com muita calma, muita tranquilidade. Beleza? E para fechar, olha lá, questão 5. Considere as seguintes situações. Você vê a imagem ampliada do seu rosto conjugada por um espelho esférico. Se você está vendo sua imagem no espelho esférico, essa imagem é virtual, tá certo? E se ela é ampliada, esse espelho é côncavo, é aquele quinto caso, virtual, direita e maior de espelho côncavo. Então essa imagem é virtual, direita e maior e o espelho é côncavo. 2. Um motorista vê a imagem reduzida de um carro atrás do seu, conjugada pelo espelho retrovisor direito. Então, mais uma vez, ele está olhando para o espelho, está enxergando a imagem do espelho, sendo que essa imagem está reduzida. Então, esse espelho não é côncavo nem é plano, esse espelho é convexo. Então, o espelho é convexo e a imagem é virtual, direita e menor. 3. Uma aluna projeta por meio de uma lente a imagem do lustre do teto da sala de aula sobre o tampo da sua carteira. Aí é diferente. Se ela está projetando uma imagem, essa imagem é real. Então, nos dois primeiros casos, a imagem é virtual e no último caso, a imagem é real. Então, a respeito dessas imagens, em relação aos dispositivos ópticos referidos, pode-se afirmar que as 3 são virtuais? Não. 1 e 2 são virtuais e a 3 é real, verdadeiríssimo. Gabarito, letra B de bola. 1 e 2 são virtuais e a 3 é real. Então, dicas dadas, tente se concentrar nessa parte de formação de imagens, mas se você já tiver uma certa habilidade, você pode arriscar um pouquinho mais à frente para já fazer as questões das equações de Gauss. Beleza? Um grande beijo no teu coração. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.